A pronúncia dessa palavra é the. Eu vejo muita gente falando T ou THE ou D. Quais são as palavras que você precisa dominar em inglês para você estar falando naturalmente e com fluência em até 6 meses? É exatamente isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Então já fica comigo aqui até o final para descobrir todas elas e entender exatamente o que elas são, ok? Mas, antes disso, eu já te peço para que você, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like nesse vídeo aqui para me ajudar e, claro, também esteja me acompanhando no meu Instagram, que é @AlineCarvalhoTeacher, onde eu posto conteúdos para te ajudar na sua jornada de estudos do inglês. Então, dito tudo isso, let's get started! Vamos pro vídeo! Então vamos começar, eu vou te falar aqui quais são as palavras em inglês para você estudar e que vão te ajudar a falar inglês naturalmente em 6 meses. Bom, na verdade, tem até algumas preposições aqui no meio, tá? Algumas palavras assim que nem são necessariamente palavras, substantivos, mas para não confundir a cabeça de vocês, eu simplesmente coloquei como palavras. Então, basicamente, eu trouxe aqui 12 palavras muito faladas no inglês que a gente utiliza muito na nossa comunicação do dia a dia para meio que democratizar o significado delas, tá? Para que vocês entendam realmente o que significam essas palavras. E eu também trouxe alguns exemplos práticos de como que você vai estar usando isso na sua comunicação do dia a dia, ok? Então, tendo explicado essa parte, vamos lá então para a primeira palavra mais falada no inglês. Na verdade, elas não estão assim em uma ordem, tá? De mais falado ou não. Mas eu coloquei aqui as que geralmente a gente mais utiliza, as que são mais faladas, né? E eu vou estar explicando aqui nesse vídeo para vocês. Bom, vamos começar aqui com essa palavrinha que eu tenho certeza de que vocês já viram várias vezes no inglês, tanto em exercícios, tanto em textos, quanto em músicas, tá? Essa palavra, essa preposição the é muito comum. Agora, olha só, prestem atenção nessa questão, gente, da pronúncia, porque eu sempre vejo pessoas falando essa palavra aqui errado. Então, eu justamente já trouxe essa palavra aqui para que eu possa explicar para vocês como que vocês vão falar ela do jeito certo e como que vocês vão utilizar ela no dia a dia, ok? Bom, sempre que nós tivermos esse TH em inglês, estão vendo esse TH aqui, ó? Tá vendo que aqui a palavra é the, mas o que que é TH e E, certo? Então, sempre que a gente tiver esse TH em inglês, a gente vai fazer um tipo de pronúncia diferente. Esse tipo de pronúncia não existe no português, por isso que confunde tanto as pessoas que estudam em inglês, tá? Porque pra gente conseguir pronunciar corretamente essa palavra, a gente tem que colocar a língua entre os dentes e dar um pequeno soprinho. Porém, é algo, gente, muito, mas muito natural. Tanto que se você vê algum nativo falando, você nem percebe isso de tão natural que é. Tá? Então vamos aqui, vou praticar junto com vocês para que vocês entendam de uma vez por todas, tá bom? Então você vai colocar a sua língua entre os dentes, tipo um filetinho assim, sabe? Não é muito, tá, gente? E você vai simplesmente soprar para falar o seguinte: a pronúncia dessa palavra é the. Eu vejo muita gente falando T ou THE ou D. Mas, gente, quando essa palavra aqui, the, ela tá sozinha, ela vai ter o som de the, ok? Por essa ser uma preposição do inglês, dependendo da frase, a gente vai mudar um pouquinho a pronúncia dela. Mas se essa palavra estiver sozinha aqui, como é nesse caso que eu estou mostrando para vocês, e alguém pedir, por exemplo, para vocês pronunciarem, vocês vão pronunciar exatamente dessa forma que eu estou ensinando aqui, ok? Vai ser the. Percebem aqui que eu já estou colocando a pronúncia em parênteses em português? Para vocês entenderem, né, para vocês terem uma noção de como que a gente fala. Então, por mais que aqui tá escrito the, a gente não vai pronunciar assim, tá? A gente vai pronunciar the. Isso quando essa palavra, lembrando, está sozinha. Porque, por exemplo, existem alguns momentos no inglês em que a gente vai estar pronunciando essa palavra de forma diferente. Por exemplo, the internet. A internet. Acaba não soando muito um the, mas um the. Mas, ou seja, são casos específicos, tá? Depende também de qual palavra vem próximo, mas enfim. Não vamos abordar isso agora, tá? Eu quero só que vocês entendam que essa palavra sozinha, quando ela tá assim, a gente vai pronunciar the. E o que significa the, Aline? Aqui, como eu coloquei o significado, ó. Esse the, o que significa? O, a, os, as. Então, essa é a tradução equivalente aqui no português. Então, por exemplo, ó, olha só a frase que eu deixei de exemplo aqui. Uma frase muito comum que eu tenho certeza que vocês já conhecem, que vocês já ouviram falar. Aquela famosa frase: the book is on the table. Se você nunca ouviu falar, the book is on the table basicamente é o livro está na mesa. Mas a gente utiliza essa preposição on para dizer que ele está sobre a mesa. Então você coloca o livro sobre a mesa. Por isso que nós utilizamos on. Já vai aí mais uma dica para vocês, ok? Essa preposição aqui, on, ela também é muito utilizada no inglês, tá? Então vamos lá. Então como é que eu falo essa palavra aqui, Aline? The.
The. The significa o quê? O, a, os ou as. Por exemplo, the dogs, os cachorros, the cat, o gato, the house, a casa. Ó, the house, the cat. In this case here, the book is on the table. Percebem como é que essa pronúncia é algo bem sutil, mas que vocês precisam falar do jeitinho certo, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, não se esqueçam de deixar aqui para mim nos comentários, que eu quero muito auxiliar vocês a falar essa palavra aqui certo, porque basicamente todo mundo que fala inglês ou que estuda, principalmente aqui no Brasil, eles falam essa palavra errada. Mas enfim, the book is on the table. The book is on the table, ok? The book is on the table. Próxima palavrinha, nós temos o and. O que significa essa preposição and? And nada mais é do que e. E, sabe quando a gente junta o e aqui do português? Então, só que percebam aqui a pronúncia. Você não vai falar and, você vai falar and. E o Dzinho, ele vai soar algo assim muito sutil. Porque eu vejo muitas pessoas também falando, por exemplo, and. Só que não é esse and, sabe? Tipo, como se tivesse um i depois do and. Não, isso é um jeito muito brasileiro de falar, um sotaque muito brasileiro, tá? Mas o jeito certo de vocês falarem é and. And, olha só a pronúncia, and. Percebe que o D, ele sai algo assim muito sutil, bem no finalzinho ali, tá? Então vai ficar and, tá? Por exemplo, I eat and sleep. O que significa isso? Eu como e durmo. Olha só que frase engraçada que eu trouxe aqui, né? Nada a ver, gente, de exemplo pra vocês, mas só pra vocês entenderem. I eat and sleep. Eu como e durmo. Again, I eat and sleep. Então, o que significa essa frase? Eu como e durmo. Eat, que é o verbo comer, to eat. E sleep, dormir, tá? Verbo to sleep. Então, I eat and sleep. Por exemplo, essa é a vida dos animais, né? Domésticos. Você come e dorme. Então, I eat and sleep, ok? Então, vamos lá. And, tá? Que significa e. Eu como e durmo, por exemplo, tá? É esse e aqui que eu tô querendo dizer, esse e de junção, tá bom? Próxima palavra, nós vamos ter o a. A. Nesse caso aqui, tá? A pronúncia vai ser a mesma do português, exatamente. Sabe a letra A? Então, é exatamente essa pronúncia. A. Facílimo, né? Porém, atenção, se a gente tá falando da letra A do alfabeto, aí não vai ser essa pronúncia, a pronúncia vai ser A, tá? Mas nesse caso aqui, que esse A, o que significa esse A? Esse A é um ou uma, ok? Gravem isso, esse A é um ou uma. Então, sempre que você vê esse A em uma frase, tá? No inglês, não lá do alfabeto que eu tô falando aqui, mas em uma frase vai significar um ou uma. Dá um exemplo, Aline. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó. A dog and a cat. A dog and a cat. Olha só, já tô até utilizando aqui a palavra que é and, ó. Um cachorro and um gato. Por quê? A é uma, certo? Então, a dog and a cat. Um cachorro e um gato, ok? Simples assim, a dog and a cat. Então, esse a significa um ou uma. Uma observação importante aqui que eu queria fazer é que quando a gente tem palavras que se iniciam com consoante, por exemplo, deixa eu ver a palavra que começa com consoante. Pronto, agora foge da mente, gente, peraí. Just one minute. Enfim, olha só, gente, não me veio nenhuma palavra em mente, como assim? Mas sempre que você tiver sempre que a próxima palavra iniciar com uma consoante, vocês vão fazer o quê? Vocês vão trocar esse A por N, e aí vai ficar a N, sabe? Só que a pronúncia é N. Eu sei que algumas pessoas já devem saber disso, né? Mas estou explicando aqui, só para que fique claro. Então, por exemplo, até mesmo palavras que tem um som de consoante, de vogal. Por exemplo, an hour. Percebe que essa próxima palavra, hora, hour, ela tá com um som de vogal, de O? Então a gente vai trocar o A por an hour, ok? Um obstáculo, an obstacle. Então não vai mais ser o A, vai ser o N, porque o AN, a gente vai falar N, a gente utiliza antes de vogais, tá? E o A, você vai utilizar antes de consoantes. Então, por exemplo, tá vendo que aqui D é uma consoante? D. Então, a dog. E tá vendo que aqui C também é uma consoante, né? Então, a cat, ok? Mas se fosse aqui alguma palavra que inicia com vogal, a gente precisaria trocar esse A aqui por N, ok? Mas, por enquanto, grave na cabeça de vocês que esse A, assim, ele é um ou uma. Próxima palavra, nós temos o
It's. Isso aqui, gente, vocês veem toda hora no inglês. Né? O que é esse it's? Esse it's nada mais é do que o verbo to be, lembra? It is. E aí, junto, contraído, vai ficar it's. O que significa esse it's? Esse it's, ele pode ser duas coisas. Ou ele significa é ou está. Por exemplo, ou pode ser ele está ou ela está. Mas nesse exemplo aqui, vamos colocar como é ou está. Exemplos. It's nice. It's nice. Percebe que tem a mesma pronúncia do português. It's nice. É legal, né? Ou isto é legal. É bacana, é legal. It's cold. Está frio. Tá? Então esse it's é o que? É o it mais o is. Só que aqui ele tá abreviado aqui junto. Então vai ficar it's nice, por exemplo. E it's cold. Ou poderia ser it is nice ou it is cold. Então, eu até fiz aqui já um vídeo sobre o verbo to be. Recomendo que vocês assistam, tá? Se vocês têm algum tipo de dificuldade nisso daqui. Mas, enfim, vamos seguir. Próxima palavra aqui é that. E essa aqui também eu quero chamar a atenção de vocês para a questão da pronúncia, tá? Porque lembra, aqui, ó, nós já vamos ter mais um TH. O TH aqui do inglês, tá? Então, como é que a gente pronuncia? That. Nesse caso, não vai ser that, tá? Não é that, muito menos that. O T, ele sai mudo, tá? Mudo não, ele sai bem suave. That. Percebe? That. Algo bem chique, algo bem suave, né, gente? O que significa esse that? Esse that, ele pode ser tanto aquele ou aquela, tá? Ou ele também vai significar que. O nosso que aqui do português. Como assim? Já vou te dar os exemplos. Por exemplo, that house. Se eu tô passando com uma pessoa na rua e aí a pessoa pergunta que casa que você tá falando, eu falo that house, aquela casa ali, fulano, ó. That house. Agora, olha só em casos que esse that vai significar que. Por exemplo, na frase aqui, I know that you love me. I know that you love me, tá? Quando eles falam muito rápido, acaba nem saindo esse T aqui. I know that you love me. I know that you love me. Olha só que audácia. Eu sei que você me ama. I know that you love me. Então, percebe em que caso que esse that vai virar que? Nesse caso aqui, ó, tipo, que tá no meio da frase, sabe? I know that you love me. Eu sei que você me ama. Nesse caso aqui, esse that significa que, ok? É muito utilizado. Essa é a preposição mais utilizada, tá? Existem outros que a gente pode também colocar como sentido de que. Mas, de longe, gente, gravem o that, porque ele é o que vocês mais vão utilizar. Tanto para dizer that, no sentido de aquele ou aquele, tá? Às vezes, esse that, ele também pode significar esse ou essa. Mas depende muito do contexto. Por exemplo, lembra que aqui, ó, eu falei que it's é ou está, por exemplo, it's nice. Mas se fosse, tipo, num contexto parecido, eu também poderia trocar esse it por that. Poderia ser that's nice. Tipo, that's nice. Isso é legal, tá? Também pode ser isso, dependendo do contexto. Mas o significado primário dele é aquela, tá? Ou que. Nesse caso aqui. Deu pra entender? Próximo nós temos for, que tem exatamente a mesma pronúncia. O que significa esse for aqui? Esse for não é o número 4, tá? Se fosse o número 4, a gente teria que colocar um U depois do O aqui. Então ficaria for, mas a pronúncia é a mesma, tá? For. For significa para. Em que sentido que esse for, em que sentido que esse para é? Porque existem vários tipos de para em inglês, né? Existe também o to. Mas vamos trabalhar aqui com o for nesse caso. O for é sempre que você faz algo para alguém. É algo que você dedica para alguém, sabe? Tem o sentido de você estar fazendo aquela atividade para tal pessoa. Entende? Por exemplo, this is for you. Isso é para você. Então vamos supor que eu tenho aqui algo, whatever, de presente que eu estou te dando. E aí eu chego e falo assim, this is for you. Isso é para você. Por quê? Eu estou dando um presente para você. Isso é algo que você recebe. Então, como eu estou fazendo isso por você, né? I'm doing this for you. It's for you. This is for you. This is for you, ok? So just accept it. Então aceita, porque isso é para você, feito especialmente para você, entendeu? É nesse sentido aqui que você vai utilizar o for. O for é, por exemplo, você compra algo para alguém, você faz algo para alguém. Então sempre que a gente está falando de presente para alguém, a gente está falando do
for, ok? This is for you. Got it? Entenderam? Próxima palavrinha, nós vamos ter o with. With. E perceba, gente, o que nós vamos ter aqui de novo? Nós vamos ter esse TH, esse bendito TH aqui. E como é que a gente vai falar esse TH? Lembra? Linguinha entre os dentes, pequeno soprinho, tá? Algo bem sutil, bem natural. Então, nós vamos falar da seguinte forma, igual tá aqui em parênteses. O with, ok? O que significa esse with, Aline? Com. Por exemplo, I want to go with you. Eu quero ir com você, ok? Com, with. I want to go with you. Esse with é bem fácil, tá? De vocês gravarem o significado. Algo que acontece muito nas músicas, não sei se vocês já repararam, é que, por exemplo, às vezes, os nativos, eles gostam de fazer uma pequena brincadeirinha com esse with. E esse with vai virar um which. Por exemplo, I want to go with you. Mas isso é algo informal, tá bom? A pronúncia correta é o with. Então, nesse caso aqui, falando de novo, I want to go with you. I want to go with you. With you. I want to go with you, ok? Então, já pratiquem aí, já treinem o with, I want to go with you, ok? That's it. Próximo, eu coloquei aqui um verbo, o verbo to have. O verbo to have, ele é muito utilizado, por quê? Porque nós estamos falando de posse, tá? O verbo to have, entre outras coisas, ele significa ter. Por que entre outras coisas? Porque existem algumas expressões com o verbo to have que vão ter um significado diferente, mas o verbo mesmo é ter, tá? To have. Exemplo. Então, você vai utilizar have sempre que você for falar que você tem alguma coisa, menos para a idade, tá, gente? Para a idade, você vai utilizar o verbo to be. Por exemplo, lembra da perguntinha, how old are you? I am, menos para isso, tá? A gente nunca diz que a gente tem uma idade, a gente não utiliza to have. Mas para outras coisas, sim. Por exemplo, I have a cell phone. E a pronúncia é assim, ó, to have. Não é have, tá? To have. Ter. I have a cell phone. I bet you have a cell phone too. Então, o que eu disse? Eu tenho um celular. I have a cell phone. I have a cell phone. Tudo que você tem, você pode sair falando por aí que você have, tá? Você have. I have a cell phone. Eu tenho um celular, ok? I have. You have a cell phone too. Você também tem um celular. Or whatever electronic device you're watching me. Ou qualquer outro aparelho eletrônico que você esteja assistindo, você tem. Então, you have. Ok? Nós vamos utilizar esse have. Tá? Só lembrando que, por exemplo, se eu tô falando aqui de he, she ou it, esse have muda, vai virar has, tá? Vai virar H-A-S. Então, vai virar has. Aí muda aqui da pronúncia do have, adiciona um S aqui. Então, vai virar has. Por exemplo, she has a cell phone. Ela tem um celular, porque para he, she, a gente tem aquela regrinha do S, tá? Mas, enfim, eu falo sobre isso em outros vídeos aqui. Depois vocês podem até pesquisar, mas no geral, tá? A have é ter. I have a cell phone. Próximo, nós estamos falando de from. I bet you've heard about this word. From. O que significa from? From, a gente está sempre falando de origem de algo que vem de algum lugar. Aí é daí que surge essa tradução de origem, tá? From somewhere, de algum lugar, tá? Por exemplo, a frase que a gente fala, por exemplo, dizer que a gente é de algum país, a gente utiliza o quê? A gente vai utilizar esse from, por exemplo, she is from Brazil. She is from Brazil. O que significa isso? Ela é do Brasil. Por que eu tô usando from? Porque aqui é uma questão de origem, da onde que ela é, de onde ela pertence, de onde que veio ela, do Brasil. Por isso que eu utilizo from, tá? Então a gente sempre tá utilizando from quando a gente quer falar sobre origem das coisas, tá? Por exemplo, it's from Brazil, é do Brasil, tipo alguma coisa do Brasil. I'm from Brazil, eu sou do Brasil, porque eu sou brasileira, eu vim daqui, essa é a minha origem. I'm from Brazil. You're from Brazil. Você provavelmente é do Brasil. Se não for, enfim, whatever. Eu só levo isso como exemplo, tá? From. 10ª palavrinha, nós vamos ter o but. But. Exato. É essa a pronúncia. But. Não é but, é but. E não é pra falar but, tá? Esse ti não existe no inglês. A gente tem esse T que é bem suave. Lembra que eu tava falando pra vocês? But. Ok? O que significa esse but, Aline? Mas, tá? For example, I was going to go to school
But I didn't wake up. Eu ia pra escola, mas eu não acordei. Então esse but é esse mas nesse sentido, tá? Mas, preposição mas. I was going to go to school, but I didn't wake up, tá? Às vezes, em algumas frases, esse Tzinho do but, ele não vai ser nem pronunciado, vai ser algo que tipo, vai passar despercebido mesmo. Tipo, mataram o T do but. Por exemplo, se algum nativo estivesse falando essa frase aqui, como é que ele falaria, provavelmente? Ele falaria assim, I was going to go to school, but I didn't wake up. But I didn't wake up. But I didn't wake up. Percebe que ele sumiu um pouco com esse T? Mas se você falar but I didn't wake up, está certo também, tá? Então a pronúncia é but. Muito comum vocês verem nativos, tipo, se explicando e falando assim, igual tá aqui nessa frase. I was going to go to school, but I didn't wake up. Entenderam? Próxima palavra. Próxima palavra é what. O what, gente, vocês já estão cansados de saber, né? Mas eu trouxe aqui pra vocês grudarem na cabeça de vocês. O que é o what? Essa pronúncia aqui, ó, o what. Não é o what, tá bom? Esse T, ele sai muito suave, o what. O que é o what? O what, ele pode significar duas coisas. Ou o que, ou qual, quais, tá? Então, por exemplo, I don't know what to do. I don't know what to do. Eu não sei o que fazer, ok? O que. Esse what, ele é muito comum vocês verem até nos exercícios, nos livros, enfim. Ele anunciando o exercício, né? What tal, tipo o que, quais tal. Então, por exemplo, what sports do you like? Quais esportes você gosta, né? Porque aqui nesse caso é no plural. Quais esportes você gosta? What sports do you like? Ok? I don't know what to do. Eu não sei o que fazer. I don't know what to do. Vocês percebem que esse o que, ele tem basicamente o mesmo tipo de uso aqui nosso no português. Até no meio de frase, por exemplo, eu não sei o que fazer. I don't know what to do. Entendeu? What sports do you like? Quais esportes você gosta? Entenderam? Última palavra, nós vamos falar do how. How. Sim, é assim que a gente pronuncia, tá? Não é how, não é... Enfim, gente, é how. Igual aqui tá nessa pronúncia aqui, ó. How. O que seria esse how, Aline? E o how, ele vai indicar duas coisas, tá? Ou como, tá? Ou quanto. Basicamente, vai ser assim, por exemplo, how are you? Quem não conhece essa famosa frase? How are you? Como você está? Como você está? How are you? Ok? Próxima frase aqui de exemplo, a gente vai utilizar muito essa expressão aqui, how much, quando a gente está querendo falar o quê? De money, de din-din. Então, por exemplo, how much for this dress? Essa é uma pergunta muito comum que você utiliza, por exemplo, em lojas, quando você quer saber o preço de algo. Então, você chega e vai falar, por exemplo, para o vendedor, how much for this dress? Quanto que custa, por exemplo, esse vestido? E nesse caso, para dizer o quanto de dinheiro, a gente vai utilizar junto com esse much aqui. Porque esse much, ele tá dando no sentido de, tipo, quantidade, sabe? How much, o quanto. How much for this dress? Tá? Mas assim, enfim, basicamente o how, ele pode significar como ou o quanto, ok? Nem sempre, para significar o quanto, ele vai precisar desse much, tá? Mas aqui eu dei só um exemplo no sentido de você estar comprando alguma coisa e você precisa, né, tipo, saber o quanto. Se for nessa questão de dinheiro, aí sim, você fala how much, ok? How much for this dress? How much for this cell phone? How much, whatever, ok? E how are you, tipo, como? How did you do that? Como que você fez isso? Tipo, basicamente isso, a tradução é como, ok? Bom, essas foram as 12 palavras aqui que eu trouxe para vocês. É claro que tem muito mais palavras utilizadas no inglês, mas se vocês realmente dominarem essas daqui e prosseguirem com a rotina de estudos que eu sempre indico aqui nesse canal, vocês vão sim conseguir falar inglês fluente em até 6 meses. Inclusive, recomendo que vocês assistam o primeiro vídeo desse canal, onde eu te passo o passo a passo realmente como que você vai fazer sua imersão e quais conteúdos você vai estudar para falar inglês em 6 meses, mas essas palavras sempre vão estar presentes na sua comunicação do dia a dia, por isso que é muito importante que você estude elas, que vocês memorizem, tá? Qualquer dúvida, deixem aqui para mim, por favor, nos comentários, porque eu estou aqui para ajudar vocês, de fato, para ser a sua teacher, ok? That's it, guys!
That's it for today's video. É isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui pra mim também o seu comentário, me falando quais são as palavras que você mais gostou, quais que você achou mais fáceis, mais difíceis, ok? E eu realmente espero que vocês pratiquem essas palavras pra vocês estarem conseguindo falar inglês naturalmente em até 6 meses. That's it, guys. See you on the next video. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!